Nós vos adoramos, ó Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Conversão, penitência e oração. É tempo da Quaresma. Como está a nossa vivência quaresmal? Como está a nossa fraternidade com os irmãos e as irmãs? Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrenderá a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, conta outra parábola. É a parábola dos vinhateiros. Escutai esta outra parábola. Falando do proprietário que plantou uma vinha e fez uma cerca em volta, e foi esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. O proprietário plantou uma vinha de uvas
e arrendou-a a vinhateiros e viajou para o exterior. É a mesma coisa. Se faz uma plantação de uvas, que Jesus está falando da plantação de uvas, uma plantação de feijão, de batata, de milho, uma grande plantação. E coloca gente para cuidar e viaja. Como fazer uma plantação aqui no Brasil e viajar para a Alemanha, para o Reino Unido. E colocar gente para cuidar. Temos que ver o coração de quem vai cuidar. E vai chegar o tempo da colheita, aqui no Evangelho. Chegou o tempo da colheita. E o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. E os vinhateiros eram os vinhateiros homicidas. O proprietário mandou os empregados para colher as uvas. E os vinhateiros eram homicidas, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. É na primeira parte. Na primeira vez que os vinhateiros homicidas matam um empregado, espanca o outro. E o proprietário mandou de novo outros empregados, mandou em maior número que os primeiros. E trataram da mesma forma. Na segunda parte, trataram da mesma forma. Matando, espancando, deixando quase morto os que espancavam e os outros matando. E na terceira vez, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: meu filho, eles vão respeitar. E os vinhateiros, vendo, este é o herdeiro, já foi a ganância. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Olhe a ganância. E agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pela terceira vez, os vinhateiros homicidas o mataram. E o dono da vinha? Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os vinhateiros homicidas. E o dono da vinha voltar, que na primeira vez matou o empregado, espancou o outro, deixou quase morto. Na segunda vez, mandou mais empregados. Fez da mesma forma que fez com a primeira vez, matando os empregados, espancando. E na terceira vez, mandou o filho, o empregado mandou o filho. E os vinhateiros matou o filho já pensando na herança, na ganância. Com certeza. E o sumo sacerdote responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, e lhe entregarão os frutos no tempo certo. Os sumos sacerdotes responderam falando dos vinhateiros homicidas, o que vai acontecer com esses vinhateiros que mataram os empregados. Mas Jesus disse, já falando: nunca leste na Escritura? Lá Jesus cita uma perícope do Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. É a realidade da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Rejeitaram o Mestre.
Crucificaram o Mestre, mataram o Mestre Cristo Senhor. E Ele, que és do mundo Criador, vem renovar o mundo. Ele ressuscita e renova o mundo. É a pedra que desprezaram, mas agora é a pedra angular. Quem está nessa pedra angular está guardado e fortalecido para sempre. O reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Quem são esse povo que produzirá fruto? São todos os que perseveram, que estão no reino de Deus. Que todos os seres humanos se convertam, sejam renovados e produzam frutos. Que o reino de Deus será entregue a todos. E os fariseus ouviram as parábolas do Senhor e compreenderam que estavam falando deles. Jesus contou essa parábola dos vinhateiros homicidas. Jesus estava falando da ganância. Por que esses vinhateiros homicidas mataram os empregados? Pela ganância. E na realidade em que transparece em nosso cotidiano, tantos são os que têm ganância, que todos se convertam. E os fariseus ouviram as parábolas de Jesus dos vinhateiros homicidas, procuravam prendê-lo, mas ficavam com medo das multidões que estavam vindo Jesus anunciar o reino de Deus. Ontem Jesus contou a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, que a pedagogia fundamental é a imortalidade da alma, a lógica é a conversão. E hoje Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Fala dos empregados que foram cuidar da vinha, os vinhateiros mataram, espancaram outros, depois mandou mais empregados, mataram da mesma forma que a primeira vez, e na terceira vez o empregado mandou o filho e os vinhateiros matou o filho já pensando na herança. É a ganância dos vinhateiros. Cuidado com ganância. E na realidade em que transparece em nosso cotidiano, existem vinhateiros homicidas, como Jesus conta a parábola? Vemos tanta ganância no nosso mundo de hoje, em nossa realidade, que todos se convertam e estejam na pedra angular, que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E por que Jesus fala essa parábola dos vinhateiros homicidas? De quem Jesus está falando? Jesus está falando dele. Jesus está falando do reino de Deus, de todos os que perseveram. Que todos perseverem e estejam no reino de Deus, estejam na pedra angular, na rocha firme, e estejam guardados e fortalecidos para sempre. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos perseverem, permaneçam em Cristo e produzam muitos frutos, e semeiam boa semente, e que colham bons frutos, frutos saborosos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo o mal. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.